Hoje, gostaria de compartilhar uma breve reflexão sobre a história fascinante de José do Egito, uma jornada repleta de altos e baixos, que nos ensina valiosas lições sobre perseverança, resiliência e a importância de mantermos nossa fé mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao assistir a essa emocionante narrativa, somos levados a refletir sobre como as adversidades podem nos moldar e transformar, preparando-nos para enfrentar os obstáculos que surgem em nosso próprio caminho. A trajetória de José, desde a sua venda como escravo até se tornar um líder influente no Egito, é um testemunho do poder do trabalho árduo e da determinação para superar as dificuldades. Além disso, a história de José também nos lembra a importância de manter nossos valores e integridade, mesmo diante das tentações e desafios que surgem em nosso percurso. Sua honestidade e compromisso com a justiça são qualidades que merecem nossa admiração e inspiração. José do Egito é uma figura emblemática do Antigo Testamento, reconhecido por seus sonhos proféticos e por sua confiança inabalável em Deus. Originado de uma família com 3 irmãos e favorecido por seu pai, Jacó, José rapidamente atraiu a inveja e a raiva de seus irmãos, desencadeando uma extraordinária saga de vida que o conduziu da profundidade de um poço à imponência do poder egípcio. O dom de José para decifrar sonhos marcou o início de uma notável jornada, inicialmente como escravo vendido por seus próprios irmãos e posteriormente como injustamente acusado e prisioneiro. Em meio a essas adversidades, José se destacou através de sua inabalável fé em Deus e de seu caráter incorruptível, trilhando um impressionante caminho de prosperidade e influência no Egito. A narrativa de José do Egito ilustra a virtude da perseverança, sublinha a relevância da confiança em Deus e evidencia o poder do perdão. Ela retrata a trajetória de um homem que, apesar de todas as barreiras, jamais abalou sua fé, personificando a verdade de que Deus pode transformar as circunstâncias mais sombrias em luz fulgurante. A vida de José constitui uma emocionante jornada de fé, repleta de preciosas lições que ecoam até os dias contemporâneos. Nascimento e conflito fraterno. Dentre os 13 filhos de Jacó, José emergiu como um dos mais jovens. Segundo relata a Bíblia, ele se tornou o predileto de Jacó, agraciado com uma túnica luxuosa, um objeto de grande valor naquela era. Esse tratamento especial despertou a inveja entre seus irmãos, que testemunharam o favoritismo de seu pai. Além de exibir habilidades precoces, incluindo aptidões em escrita e cálculos, José foi agraciado por Deus com a capacidade de vislumbrar sonhos proféticos, prenunciando acontecimentos futuros distantes. 2 desses sonhos notáveis estão registrados no livro de Gênesis, capítulo 37. Em um dos sonhos, José visualizou ele e seus irmãos amarrando feixes de trigo no campo, onde, notavelmente, os feixes dos irmãos se inclinavam perante o feixe de José, e Gênesis capítulo 37 versos 5 até o 7. No segundo sonho, ele contemplou o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de si, e Gênesis capítulo 37 verso 9 e 10. Essas visões causaram intensa perturbação entre os irmãos, pois questionavam como um irmão mais novo poderia se erguer acima dos demais. A ideia de um jovem governando até mesmo sobre os pais parecia enigmática e suscitava mistério, deixando inclusive Jacó reflexivo diante desses enigmas. José foi vendido como escravo. Portando o peso do rancor de seus vários irmãos, José estava em perigo iminente. Em certa ocasião, quando seus irmãos estavam nos campos trabalhando, Jacó, seu pai, solicitou que ele os encontrasse. Ao avistá-lo se aproximando, seus irmãos tramaram seu assassinato, zombando de suas visões proféticas. O único dentre eles que nutria alguma preocupação por José era Rúben, que os persuadiu a não matá-lo, mas a simplesmente lançá-lo em um poço. Seguindo tal orientação, eles esperaram sua chegada, o capturaram e arrancaram a túnica esplêndida que o pai havia presenteado, antes de o jogarem em um poço vazio. Lá permaneceu José por algum tempo, enquanto seus irmãos se assentavam para uma refeição. Logo avistaram uma caravana de ismaelitas, e nesse momento, Judá sugeriu a venda de José em vez de matá-lo, visando lucrar com sua negociação. Assim, os irmãos o venderam aos ismaelitas, que subsequentemente o revenderam a Potifar, oficial do faraó egípcio e capitão da guarda. Rúben,
que havia preservado a vida de José, estava ausente quando o grupo vendeu o jovem. Ao retornar ao poço para resgatá-lo, constatou que chegará tarde demais, e José já não se encontrava lá. Isso lhe causou profunda tristeza, e Gênesis 37 versículo 29 até o 30. A fim de encobrir o ocorrido, os irmãos arquitetaram um ardiloso estratagema e mancharam a túnica de José com o sangue de um animal e a devolveram a Jacó. Ao deparar-se com a túnica, o pai mergulhou em luto desolador, a ponto de nenhum consolo ser capaz de aliviá-lo. Bênção e tentação na casa de Potifar. Após a aquisição de José por Potifar, ele foi designado para trabalhar em sua casa. Cada empreendimento em que José se envolvia prosperava, e sua influência aumentou a ponto de ser instalado na residência de Potifar, eventualmente encarregado de toda a administração da casa e, posteriormente, de toda a propriedade. José, agraciado com bênçãos divinas, possuía beleza e presença notáveis, despertando o interesse da esposa de Potifar. Com o passar do tempo, a mulher passou a sentir atração por ele e o convidou para se deitar com ela. Porém, a resposta de José foi firme. Meu senhor não se preocupa com nada em sua casa, e tudo o que tem me entregou para administrar. Ele não me negou nada, exceto a senhora, porque é sua esposa. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39 versículo 8 e 9. Apesar das investidas persistentes da mulher, José continuou a rejeitar suas tentações e a evitar a companhia dela. Em determinado momento, quando não havia outros servos em casa, a mulher de Potifar tentou mais uma vez seduzir José. Ela o agarrou e insistiu para que se unissem. Nesse instante, José conseguiu escapar, deixando para trás seu manto, e fugiu da casa. A mulher, então, pegou o manto e o usou como evidência, alegando aos empregados e ao marido que José a havia assediado. Diante disso, Potifar ordenou que José fosse aprisionado. Contudo, mesmo na prisão, Deus continuou a abençoar José, e ele ganhou a simpatia do carcereiro. Esse oficial reconheceu as qualidades especiais de José e o nomeou como líder dos prisioneiros, confiando-lhe responsabilidades pela gestão da prisão. José faz a interpretação dos sonhos de 2 prisioneiros. Enquanto José permanecia detido, o faraó enviou 2 novos prisioneiros para a prisão, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Ambos os recém-chegados tiveram sonhos enigmáticos, cujo significado lhes escapava. Observando sua perplexidade, José os instou a compartilhar seus sonhos. Após ouvi-los, José prontamente interpretou cada visão. Ele revelou que o chefe dos copeiros seria restaurado à sua posição de prestígio junto ao rei, enquanto o chefe dos padeiros enfrentaria um destino sombrio, sendo enforcado em uma árvore. Apenas uma coisa José solicitou ao chefe dos copeiros em troca de sua interpretação generosa, que, quando fosse restaurado à sua função, lembrasse de José e pleiteasse sua inocência diante do faraó. José queria reivindicar sua justiça, uma vez que havia sido injustamente levado ao Egito e falsamente acusado pela esposa de Potifar. No entanto, apesar do pedido, o chefe dos copeiros logo esqueceu de José, deixando-o sem esperança de ser lembrado ou defendido. José encontra o faraó e decifra o significado de seu sonho. Então, o faraó começou a ser assombrado por sonhos enigmáticos. Ele convocou todos os magos e sábios do Egito, porém nenhum deles pôde decifrar o significado dos sonhos. Foi nesse instante que o chefe dos copeiros se recordou de José e o trouxe à presença do faraó. José rapidamente se apresentou diante do rei egípcio para ouvir e interpretar os sonhos. Conforme registrado em Gênesis 47, a habilidade de José surpreendeu o faraó, pois ele ofereceu uma interpretação precisa dos sonhos. Revelou que o Egito enfrentaria um período prolongado de escassez, conforme os sonhos indicavam. José aconselhou o faraó a nomear um governador responsável por coordenar e supervisionar a produção do país, a fim de acumular uma reserva substancial de alimentos e prevenir a fome no futuro. Impressionado pela sabedoria dos conselhos e ao perceber a orientação divina que acompanhava José, o faraó designou-o como governador do Egito, tornando-o a figura mais influente da nação, ficando logo abaixo do próprio faraó.
A trajetória de José foi transformada radicalmente a partir desse momento. Ele passou a viver no conforto e no luxo, vestindo roupas finas de linho, usando um colar e o anel-selo do faraó. Além disso, o rei lhe deu em casamento uma mulher, filha de um sacerdote. José e o reencontro com seus irmãos. Conforme previu José sobre a iminente fome, Jacó instruiu 10 de seus filhos a viajarem ao Egito para adquirir trigo como meio de sobrevivência, deixando apenas Benjamim sob os cuidados do pai. Ao chegarem no Egito, os filhos de Jacó se encontraram com José, agora o novo governador, embora eles não o reconhecessem. José, por sua vez, os manipulou de maneira estratégica, demandando que trouxessem Benjamim para garantir a libertação de um deles da prisão. Gênesis 42 versículo 15 e 16. Ao retornarem a Canaã com o trigo, descobriram que José havia providenciado para que suas cargas fossem repletas de suprimentos e até devolveu a prata que usaram como pagamento. Isso os levou a temer que estivessem sendo incriminados por algum motivo. Assim, eles voltaram ao Egito, trazendo consigo Benjamim, presentes, a prata original restituída e uma quantia dobrada, tudo movido pelo receio em relação a José. Porém, ao chegar novamente no Egito, os irmãos foram recebidos de maneira calorosa e convidados para um grande banquete na casa de José. Nesse momento, José se emocionou profundamente ao ver seu irmão mais novo, Benjamim, e teve que se retirar para chorar. Até aquele instante, nenhum dos irmãos havia reconhecido José. José se revela aos seus irmãos. Após mais um ardil para iludir seus irmãos, fazendo com que eles comprometessem Benjamim como escravo, José finalmente revela a verdade aos seus irmãos. A notícia os deixa atonitos, maravilhados com a ação de Deus através da vida de José. Com isso, José aconselha Jacó a mudar-se para o Egito para escapar da fome iminente. O próprio faraó intervém, auxiliando-os na migração de Canaã para o Egito. Carruagens, provisões e terras são providenciados para sua estadia. Jacó escuta a história com gratidão, e seu espírito se revitaliza. Quando Jacó finalmente chega ao Egito, José corre ao seu encontro, abraça-o e derrama lágrimas de felicidade. A alegria também transborda em Jacó, a ponto de ele declarar que poderia partir em paz. Jacó é levado para encontrar o faraó e, logo depois, é agraciado com as melhores terras do Egito. A fome se dissemina intensamente e José exibe sagacidade na administração do Egito. Ele vende o trigo acumulado em troca de prata, gado, terras e até mesmo a servidão das pessoas, fortalecendo ainda mais o poder do faraó. A morte de José. Após um período de tempo, chegou a hora em que Jacó estava prestes a falecer. Ele abençoou cada um de seus filhos, e após sua morte, foi embalsamado e colocado em um sarcófago no Egito, seguindo o costume dos líderes egípcios da época. Contudo, antes de sua partida, José dirigiu suas últimas palavras aos seus irmãos. À beira de sua própria morte, José compartilhou com seus irmãos: "Estou prestes a partir desta vida. No entanto, tenham a certeza de que Deus virá em seu auxílio e os libertará desta terra, conduzindo-os à terra que ele prometeu solenemente a Abraão, Isaque e Jacó." José fez com que os filhos de Israel lhe fizessem um juramento, dizendo: "Quando Deus, em sua intervenção, os conduzir para fora desta terra, assegurem-se de levar meus ossos daqui." Gênesis 50 versículo 24 e 25. Assim, José faleceu em paz, aos 110 anos de idade. Agradeço sinceramente por terem acompanhado essa jornada cativante e convido vocês a compartilharem suas reflexões nos comentários abaixo. Se você gostou deste conteúdo e deseja receber mais reflexões inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho das notificações para ficar sempre atualizado. Juntos, podemos continuar explorando histórias que nos enriquecem e nos motivam a sermos as melhores versões de nós mesmos.